Eu vi muita coisa nos meus 28 anos como enfermeira. Vi milagres, tragédias e até mortes que pareciam programadas para acontecer na hora exata. Mas o que vivi naquele plantão não tem explicação lógica. Aconteceu há mais de 8 anos e até hoje eu não consigo dormir direito quando lembro. Era para ser uma internação simples, um paciente comum, um procedimento de rotina, mas bastou uma assinatura errada e um leve atraso na visita médica para tudo sair do controle. O homem entrou consciente, lúcido, conversando comigo. 2 horas depois estava em coma induzido e nunca mais acordou. O problema é que ninguém conseguia explicar o motivo exato, nem os exames, nem os médicos, nem a família. Só que eu vi algo, eu ouvi coisas e fui ameaçada quando tentei questionar. Hoje conto essa história porque carrego essa culpa como uma cruz, mas também porque, no fundo, acredito que ele ainda está tentando acordar, ou talvez tentando avisar a gente. Meu nome é Camila. Sou enfermeira há quase 2 décadas. Já estive em muitos plantões difíceis, em UTIs agitadas, em quartos silenciosos onde o tempo parecia parar. Já segurei mãos que tremiam de medo e ouvi sussurros de despedidas que ninguém mais escutou. Trabalhar em hospital é estar todos os dias diante do limite entre a vida e a morte. Mas o que vivi naquela madrugada ultrapassou qualquer limite. Foi no setor de internação de um hospital particular de médio porte, uma instituição respeitada, com protocolos rígidos, estrutura moderna, equipe experiente. Era um plantão comum. Começou calmo, nada indicava o que estava por vir. O paciente chegou por volta das 19 horas. Homem, 56 anos, hipertenso, histórico de ansiedade. Veio encaminhado pelo pronto-socorro após uma crise de dor torácica, mas os exames estavam normais. A internação seria apenas por precaução. Rotina, estabilização, monitoramento. Era o tipo de caso que a gente costuma ver aos montes. Ele entrou andando, falando normalmente, brincou com a recepcionista, agradeceu o porteiro, olhou nos meus olhos e disse: "Ainda bem que tô aqui. É só para garantir, né?" E sorriu. Eu lembro bem desse sorriso, porque ele foi o último. Daí em diante, tudo foi se desfazendo. Primeiro o monitor começou a dar alertas estranhos, pequenos picos, quedas de saturação, ruídos no aparelho. Depois vieram os relatos do acompanhante. O homem começou a falar coisas desconexas, olhar fixamente para o teto como se visse algo ali. A pressão caiu, a frequência cardíaca disparou. Quando chamamos o médico, ele já não respondia mais. Sedamos, entubamos, transferimos para a UTI, mas mesmo lá, o quadro era um enigma. Nenhum exame justificava a gravidade. Nenhum especialista conseguia entender o colapso súbito. E o pior era o ambiente, o clima. O quarto onde ele ficou depois que foi transferido parecia diferente. As luzes oscilavam, o ar parecia mais pesado, as enfermeiras evitavam entrar sozinhas. E sempre que alguém comentava algo estranho, vinha um superior pedir silêncio, para não causar alarde desnecessário. Só que eu sabia. Tinha algo errado, algo que não era físico, nem técnico, algo que se recusava a ser ignorado. E talvez tenha me escolhido para contar essa história. Naquela noite, por volta das 2h40 da madrugada, fui chamada pelo interfone interno da UTI. A voz do técnico de enfermagem que me chamou estava estranhamente baixa, hesitante. Ele disse apenas: "Camila, você pode vir até aqui? Tem algo diferente acontecendo com o paciente do leito 3. Na hora, meu corpo gelou. Era o mesmo paciente que eu tinha acolhido horas antes, o homem que sorrira tranquilo ao ser empenado. Saí do posto da enfermagem com passos rápidos, sem dizer nada a ninguém. Quando cheguei à UTI, senti um frio inextricável. O corredor parecia mais longo, mais escuro, embora todas as luzes estivessem acesas. Abri a porta da UTI e o silêncio me atingiu como um soco. O som dos monitores cardíacos, dos ventiladores, das bombas de infusão,
estavam ali, mas abafados, como se um véu pesado tivesse coberto o ambiente. O técnico me esperava ao lado da cama. O paciente estava entubado, com sinais vitais instáveis, mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão dele. Os olhos abertos, fixos, dilatados, como se vissem algo que não estava no nosso campo visual. A respiração era irregular, e mesmo sob sedação, o corpo tremia. O técnico disse que os aparelhos haviam registrado uma atividade cardíaca irregular por cerca de 20 segundos, mas nenhum motivo clínico justificava aquilo. Foi quando a bomba de infusão do soro começou a disparar um alarme. Me aproximei para verificar e, de repente, senti um cheiro forte, como de carne queimada, vindo do tubo de oxigênio. Olhei para o tubo, depois para o rosto do paciente. Ele me encarava, como se pedisse socorro com os olhos. E então ele sussurrou, sem movimento labial, sem ar suficiente nos pulmões, mas eu ouvi nitidamente: "Não me deixem aqui." Recuamos, chocados. O paciente estava entubado, sedado. Não era possível, mas o som ecoou de forma clara, quase metálica. O técnico olhou para mim com os olhos arregalados. "Você ouviu isso?" Eu balancei a cabeça, em choque. Foi quando todas as luzes da UTI piscaram, 1, 2, 3 vezes, e então voltaram ao normal. Nesse momento, o monitor cardíaco do leito 3 começou a apitar. Taquicardia súbita, saturação caindo. Iniciamos manobras, solicitamos a presença do médico plantonista, e enquanto tentávamos estabilizar o quadro, percebi algo que me gelou a espinha. A câmara de monitoramento da UTI, fixada no canto do teto, estava girada, focando diretamente para a parede oposta ao leito. Sozinha, sem comando. Ninguém havia mexido nela. O médico entrou e, antes mesmo de examinar o paciente, perguntou: "O que está acontecendo aqui dentro? Tá um cheiro estranho, parece ozônio." Olhamos uns para os outros. A bomba de infusão disparou novamente, desta vez indicando vazamento. Verificamos todos os conectores, estavam intactos, mas havia umidade no chão e um pequeno fio de sangue escorria da lateral do leito. Olhei por baixo da cama, nada. Apenas o fio fino, vindo de lugar nenhum. O paciente continuava em estado crítico, os olhos fixos, a pele fria. O médico insistiu em repetir exames. Mandamos uma nova coleta para o laboratório, mas o resultado voltou com algo impossível. Níveis de cortisol 10 vezes acima do normal, como se o corpo tivesse sendo submetido a um estresse agudo extremo, enquanto um coma. O colega médico olhou para mim e murmurou: "Isso não faz sentido." Eu apenas concordei. Era como se estivéssemos lidando com algo que escapava à medicina. O paciente não apresentava quadro infeccioso, não tinha trauma, nenhum marcador de infarto, nenhuma alteração neurológica clara, mas seu corpo estava afundando, e o ambiente ao redor se tornando cada vez mais hostil. Em determinado momento, o técnico que me chamou mais cedo se aproximou e disse que a câmera de segurança havia captado uma imagem estranha minutos antes, uma sombra densa que parecia surgir atrás do paciente e depois se dissipar rapidamente. Pedi para ver a gravação, mas ela havia sido apagada automaticamente pelo sistema. "Erro de software", disseram. Coincidência? Duvido. O relógio marcava 3h33 quando o paciente entrou em parada. Iniciamos reanimação. 10 minutos, 15, 20, nenhuma resposta. O médico declarou óbito às 3h54. O monitor foi desligado. E o silêncio voltou. Mas algo ainda pairava no ar. Não era só luto. Era medo. Era como se algo tivesse sido libertado naquela madrugada. Algo que não queria ser visto. Algo que se alimentava de dor, de medo, de agonia. Nós lavamos o corpo, fechamos os olhos do paciente, entregamos à funerária, mas mesmo depois, durante o restante do plantão, nenhum de nós conseguia entrar sozinho naquela UTI. As luzes continuavam oscilando, o cheiro de queimado voltava em ondas, e o sensor de movimento,
mesmo com a sala vazia, acendia sozinho. No prontuário ficou registrado: óbito por causa indeterminada. Mas nós sabíamos, algo passou por ali, algo que não era deste mundo. E eu estava lá. Eu vi, eu senti, e nunca mais fui a mesma. As semanas seguintes se arrastaram como névoa densa sobre o plantão. O caso do Sr. Ivo, embora resolvido administrativamente, continuava pairando sobre nós como um fantasma. Ninguém falava dele diretamente, mas todos sabiam, algo ali não fazia sentido. Eu sentia uma inquietação crescente, como se tivesse esquecido uma porta aberta em casa, um detalhe simples, mas perigoso. Comecei a revisar o prontuário dele fora do meu horário. Não era fácil, os acessos estavam limitados, havia senhas e restrições, mas enfermeira velha aprende a andar pelos atalhos do sistema. E foi aí que notei uma inconsistência pequena, mas significativa. O horário da sedação total administrada por prescrição não batia com a última checagem feita por mim. Pelos registros, eu teria aplicado a dose de midazolam antes mesmo da médica prescrever. Impossível! Eu lembrava claramente que a prescrição só foi inserida no sistema horas depois da minha anotação, quando o plantão já estava trocando. Aquilo me arrepiou. Alguém havia alterado o registro para justificar o coma induzido, e estavam usando o meu nome. Confrontei a supervisora de forma sutil, apenas mencionando a divergência. Ela apenas respirou fundo, virou o rosto e disse que certas coisas a gente deixa para lá. E eu soube, ali, que estava sozinha. Na noite seguinte, o monitor cardíaco da cama 12 disparou em alarme contínuo. Corri achando que era um paciente em parada, mas a cama estava vazia. Aquilo não era normal. Reiniciei o equipamento, fiz o autoteste, mas ele continuava acusando sinais vitais. Frequência cardíaca de 42 BPM, saturação de 85%, como se alguém estivesse deitado ali. Chamei o técnico de equipamentos, que riu, achando que eu estava cansada demais. Mas quando ele viu os dados aparecendo sem nenhum eletrodo conectado, ele empalideceu. Desligou o aparelho e saiu sem dizer uma palavra. No fim do plantão, voltei à cama 12. Fiquei ali alguns minutos, só observando. O quarto tinha um cheiro estranho, não de mofo ou sujeira, mas algo que eu só senti uma outra vez, quando um paciente faleceu com um tipo raro de infecção que causava necrose silenciosa. Era um cheiro de fim antes do fim. Decidi ir embora, mas quando passei pelo espelho do posto de enfermagem, vi uma figura ao fundo. Alguém com bata branca, parada ao lado da cama 12. Virei na hora, mas o quarto estava vazio. Tão vazio quanto a sensação que se formava dentro de mim. Na semana seguinte, o sistema apresentou falhas. Exames sumindo do prontuário, prescrições duplicadas, horários invertidos, mas só no caso do Sr. Ivo. Pedi ajuda para um enfermeiro da tecnologia da informação, dizendo que era um erro rotineiro, e ele investigou discretamente. Voltou dias depois com a expressão muda e me disse algo que me gelou a espinha. Esse prontuário foi acessado 17 vezes após a data da morte, sempre à noite, sempre por alguém que não deixou rastros. Perguntei se era possível que o sistema tivesse sido hackeado. Ele apenas disse, não de fora. Então quem? Quem tinha tanto interesse em apagar e reescrever o que aconteceu com aquele paciente? Comecei a perceber comportamentos estranhos entre alguns médicos. A doutora Ilana, por exemplo, aquela que autorizou o coma, passou a evitar conversas no corredor. Um dia a vi chorando no banheiro, tremendo, murmurando algo como, eu não queria, mas ele sabia demais. Isso me lembra de uma conversa que eu tive com o próprio Sr. Ivo semanas antes do coma. Ele dizia ter informações sobre uma compra fraudulenta de equipamentos hospitalares, que envolvia até a diretoria. Na hora achei que fosse delírio. Pacientes em isolamento por tempo prolongado às vezes desenvolvem ideias persecutórias. Mas agora
Agora aquilo parecia outra peça do quebra-cabeça. Revisitei o quarto onde ele ficou. Senti um peso diferente, como se o ar fosse mais denso. Toquei na grade da cama e senti um frio que não era físico. E então escutei um sussurro. Você viu. Agora cuide. Não era o vento, não era a imaginação. Era uma voz, e vinha de dentro de mim ou de dentro do quarto, eu não fui dizer. Saí correndo, coração disparado, mas sem conseguir explicar para ninguém. Nas horas seguintes, comecei a receber mensagens anônimas no celular. Deixe isso para lá. Você tem família. Enfermeira se mete no que sabe, não no que descobre. Apaguei tudo, mas a paranoia já havia se instalado. Fui chamada na direção. Disseram que eu estava andando fora dos limites, que estavam preocupados com minha saúde mental. Me ofereceram férias compulsórias. Recusei. E foi aí que decidi procurar a filha do Sr. Ivo. Demorou, mas encontrei o contato num formulário antigo. Liguei e ela topou me encontrar. Chegou com uma pasta cheia de papéis. Disse que o pai vinha guardando provas, gravações, registros de reuniões internas. Disse que, pouco antes de ser internado, ele tinha marcado uma entrevista com um jornalista, mas nunca apareceu. Abri um dos envelopes. Havia fotos de reuniões, planilhas com desvios e até cópias de e-mails comprometendo membros do conselho clínico. Tudo começou a fazer sentido. O coma não era um tratamento, era uma mordaça química. Mas então, por que ele ainda aparecia nos sistemas? Por que sua presença era sentida? A filha me contou algo que eu jamais esperaria ouvir, que o pai, há anos, dizia que, se algum dia fosse impedido de falar, ele daria um jeito, que a verdade não morre com o corpo. Aquilo me paralisou. Voltei ao hospital naquela noite e, pela primeira vez, sem medo, entrei na cama 12 e sentei. Fechei os olhos e esperei. Naquela noite, um silêncio denso tomava conta do posto de enfermagem. Os monitores apitavam no ritmo usual, mas havia algo no ar. Eu já estava acostumada com as sensações estranhas daquele quarto, mas algo mudou. Não foi um ruído, nem um cheiro, nem sequer uma mudança na iluminação. Foi como se a atmosfera inteira tivesse se retraído. Um aperto inexplicável no estômago. O tipo de sensação que antecede um desastre, ou uma revelação. Doutora Érica apareceu de repente no corredor, com os olhos esbugalhados e a prancheta tremendo nas mãos. Ela parecia desorientada. Me chamou no canto, longe dos outros, e me mostrou um exame. Eu olhei rápido, sem entender. Um gráfico, uns marcadores bioquímicos alterados. Ele está produzindo ondas cerebrais inconsistentes com o coma. Isso aqui não faz sentido. Olha esse pico. Eu segurei o papel sem saber o que responder. Ela continuou, quase sussurrando. É como se ele estivesse acordando ou tentando se comunicar com alguém. Meu coração disparou. E tem mais, ela disse. Esses registros começaram na noite em que você ouviu ele murmurar. Voltei para a sala 308, a mesma que eu evitava encarar sozinha por mais de alguns minutos. Observei o corpo imóvel do Sr. Walter, os olhos fechados, os músculos inertes. Mas havia algo ali. Não era sugestão, eu sentia. O ar ao redor dele parecia vibrar, leve e sutil como o zunido de um poste elétrico. Peguei o estetoscópio e me aproximei. Sem saber o que eu esperava encontrar, coloquei sobre seu peito. Os batimentos estavam normais, mas então ouvi um sussurro. Não foi pela sala, foi pelo próprio estetoscópio. Uma voz fraca, mas clara. Ela não pode saber. Soltei o aparelho no susto. Dei 2 passos para trás, tremendo. Doutora Érica entrou na sala e me viu transtornada. Você ouviu também? Ela perguntou. Eu não sabia o que responder. Ela trancou a porta, disse que precisava me mostrar algo, mas que eu teria que prometer que não contaria a ninguém. Eu prometi.
Não sei se por medo, por curiosidade ou porque já estava envolvida demais. Ela ligou o notebook, mostrou um vídeo, câmeras internas da UTI. A data era de 2 semanas antes, exatamente na noite do murmúrio. O vídeo mostrava claramente uma movimentação nos olhos do paciente. Ele piscava várias vezes. Depois, os lábios se mexeram e uma lágrima escorreu. Ela pausou o vídeo e me encarou. Isso não é coma profundo, Cíntia. Isso é outra coisa. Eu respirei fundo. Ainda tentava entender tudo. Mas por que continuar fingindo? Por que manter ele assim? Perguntei. Ela hesitou, depois respondeu. Porque não depende mais de mim, e eu não sei até onde vai isso. Meu sangue gelou. Isso o quê? Insisti. Ela só respondeu. Tem pessoas que não querem que ele acorde. Naquela noite, eu não consegui dormir. O rosto do Sr. Walter me perseguia. O sussurro no estetoscópio ecoava dentro de mim. Ela não pode saber. Mas quem era ela? A esposa? A médica-chefe? Alguém de fora? Algo me dizia que eu tinha que descobrir, mas eu também sabia que quanto mais fundo eu cavasse, menos chances eu teria de sair inteira dessa história. Na manhã seguinte, voltei ao hospital com o coração pesado. Antes de entrar, abri o prontuário digital dele, algo que nunca havia feito por completo. Vasculhei documentos antigos, resultados. Um laudo me chamou a atenção. Data anterior ao coma. Uma ressonância com observações confidenciais. Área de acesso restrito. Hackeado ou não, alguém do administrativo havia deixado aquilo aberto sem querer. Li as últimas linhas do laudo e senti meu estômago virar. Paciente apresenta sinais consistentes com consciência preservada, apesar da paralisia motora generalizada. Data: 1 dia antes da internação. Naquele momento, tudo virou. Ele nunca entrou em coma. Ele foi colocado em coma. E o motivo ainda estava escondido. No instante em que a enfermeira cruzou a porta do quarto 309 novamente, algo havia mudado. A luz fluorescente parecia mais fraca, como se uma névoa tênue envolvesse o ambiente. O paciente que antes sussurrava palavras desconexas, agora fitava o teto com os olhos arregalados e a boca entreaberta, como se observasse algo que ninguém mais podia ver. A enfermeira se aproximou lentamente, hesitando por um momento. Sentia um calafrio subir pela espinha, um arrepio que não vinha do frio, mas de algo invisível, denso, presente. Ela chamou seu nome, mas não houve resposta, apenas aquele olhar estático, congelado no vazio. Quando segurou sua mão, sentiu um pulso, fraco, mas presente. No entanto, o monitor cardíaco mostrava uma linha contínua, sem som, sem picos, apenas o silêncio absoluto. O aparelho não estava desligado, estava funcionando, mas o coração dele não batia, e ainda assim ele respirava. Foi então que a porta do quarto se fechou sozinha, com um estalo seco que ecoou como um trovão abafado. A enfermeira se virou assustada, mas não havia ninguém ali, nenhuma corrente de ar, nenhum visitante, nenhum ruído no corredor. Ela correu até a porta e tentou abri-la, mas estava trancada por dentro. Sentiu o suor frio escorrer por suas costas. O paciente finalmente se moveu. Lentamente, virou o rosto em direção a ela. Seus olhos estavam escuros demais, quase negros, sem brilho, sem humanidade. E então ele falou, uma voz profunda que não parecia sair da garganta. Era como se fosse pronunciada dentro da própria cabeça dela. Você viu, agora não há volta. A enfermeira recuou. Esbarrou em uma das mesas de apoio, derrubando uma bandeja com instrumentos cirúrgicos. O som metálico preencheu o silêncio de forma grotesca. E então, por um breve segundo, ela viu. No reflexo da bandeja caída, uma sombra se erguia atrás dela, alta, inumana, com olhos vermelhos incandescentes que pareciam atravessar sua alma. Quando se virou, não havia ninguém ali, mas a presença permanecia, forte, opressora. E o paciente? Ainda deitado, mas agora sorria, um sorriso torto, quase zombeteiro, como se soubesse de algo que ela jamais entenderia.
De repente, o monitor cardíaco voltou a funcionar. Bip, bip, bip. Normal. O pulso firme, a respiração estável, a porta destrantou sozinha, a luz voltou ao normal, tudo parecia como antes. Mas a enfermeira não era mais a mesma. Ela saiu do quarto apressada, pálida, os olhos marejados. Não disse uma palavra, nem ao médico, nem aos colegas. Apenas se dirigiu ao banheiro, trancou a porta e vomitou. Ficou ali por minutos, tentando entender o que havia acontecido. Mas como explicar o que desafia toda a lógica? Como descrever algo que não pode ser visto por olhos comuns? Ela retornou ao plantão naquela noite, mas evitava o quarto 309. Pedia para outra enfermeira cuidar daquele paciente. E ele continuava ali, tranquilo, silencioso, mas a sombra que ela viu, parecia ter ficado nela. Desde então, pesadelos a assombram todas as noites. Sempre o mesmo cenário, o quarto, a bandeja, a sombra e a voz. Você viu, agora não há volta. E em cada sonho, o quarto 309 está um pouco mais perto, como se não fosse apenas um espaço físico, mas uma porta, um portal para algo que nenhum de nós está preparado para enfrentar. O que quer que tenha acontecido ali, naquele instante de silêncio entre o mundo dos vivos e o limiar do impossível, deixou marcas que o tempo não apaga. Algo foi despertado, algo que não aceita ser ignorado. E agora, ela sente que está sendo observada, sempre, mesmo quando fecha os olhos, principalmente quando os fecha, porque o que começou naquela noite ainda não terminou, e talvez nunca termine. No dia seguinte, a cama 309 estava vazia. Lençóis limpos, travesseiro arrumado, como se ninguém tivesse passado por ali. Perguntei à enfermeira do turno da manhã o que havia acontecido com o paciente, e ela apenas olhou para mim confusa e respondeu que aquele quarto não estava ocupado desde a semana passada, que após o falecimento do último paciente, a equipe de limpeza havia deixado tudo pronto, mas nenhum novo internado havia dado entrada ali. Tentei insistir e explicar que passei 2 noites acompanhando uma agonia silenciosa. Vi um homem lutando por ar, senti o ambiente inteiro se alterar por causa da presença dele. Ela me respondeu com um olhar desconfiado, como se eu estivesse tendo um surto ou tentando fazer alguma brincadeira de mau gosto. Fui até a supervisora da ala. Ela confirmou a mesma coisa. Nenhum paciente na 309 desde a última sexta-feira. Não constava em prontuário, nem no sistema, nem nos registros internos de entrada. Era como se ele nunca tivesse existido, ou como se tivesse existido apenas para mim. Voltei até a porta do quarto. Fiquei ali parado, olhando para dentro. Um silêncio estranho me cercava. E naquele instante entendi que certas presenças não precisam de papéis, de pulseiras de identificação ou de sinais vitais para serem reais. Algumas almas, por algum motivo que foge à nossa compreensão, ficam presas entre um plano e outro. E talvez, por breves instantes, elas encontrem em nós, simples observadores do inexplicável, um último olhar, um último testemunho, um último adeus. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Aprendi que nem tudo que é real pode ser medido por máquinas, registrado por sistemas ou explicado por protocolos médicos. Existem experiências que acontecem no silêncio, na sombra, na dobra sutil entre a vida e a morte. Às vezes, o hospital parece mais um portal do que um prédio. E nós, profissionais da saúde, não somos apenas técnicos ou cuidadores. Somos também vigias do invisível, guardiões de histórias que nunca serão contadas nos prontuários. Há dores que não têm diagnóstico, e há presenças que ninguém vê, mas que deixam marcas mais profundas do que qualquer ferida. Aquele homem na cama 309 me ensinou isso. Ele não precisava dizer uma palavra. Sua agonia era um grito sem som, e sua existência, uma súplica por lembrança. Quando cruzamos com essas almas, somos chamados a mais do que curar. Somos chamados a escutar,
a perceber, a sentir, a reconhecer que a morte, às vezes, se aproxima em silêncio, não para assustar, mas para ser ouvida, não para punir, mas para libertar. E cabe a nós decidir se ignoramos ou acolhemos esse chamado. Hoje, quando passo pelos corredores do hospital, olho para cada cama, cada paciente, cada olhar perdido com mais atenção, porque sei que por trás de cada silêncio pode haver um eco antigo, uma despedida não dita, um pedido invisível por compaixão. Não tenho todas as respostas, talvez nunca tenha, mas aprendi a viver com a pergunta e a respeitar o mistério. E agora eu quero saber de você. Já viveu algo que a ciência não conseguiu explicar? Algum momento em que sentiu que havia algo além, observando em silêncio, tocando sua alma por dentro? Compartilha com a gente nos comentários, porque sua história pode ajudar outras pessoas a entenderem as delas também. E se esse relato tocou você de alguma forma, se fez refletir ou arrepiar, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Aqui, toda semana, a gente mergulha a fundo nos mistérios que rondam a vida, a morte e tudo o que há entre elas. Ativa o sininho para não perder nenhuma história. Até o próximo relato!